Fala, turma aí do oitavo ano, tudo bem com vocês, gente? Nós vamos aí aprender hoje o modo de pensar de um dos filósofos racionalistas mais lembrados aí da história da filosofia, que é o Leibniz, tá? A gente vai estar conhecendo um pouquinho do pensamento dele e que ele vai pensar um pouquinho diferente em relação a um outro racionalista que a gente aprendeu, que é Descartes. Vamos então conhecer mais detalhes desse pensamento dele aí? Vamos lá? Abrindo o livro aí na página 26, tá, gente? As mônadas em Leibniz. Vamos lá? Gottfried Wilhelm Leibniz nasceu em Leipzig em 1646, de uma família de ascendência eslava. Depois dos cursos de filosofia em Leipzig e de matemática em Jena, em 1666 laureou-se em jurisprudência em Altdorf, perto de Nuremberg. A partir de 1668, foi introduzido à corte do eleitor de Mogúncia e de 1672 a 1676 morou em Paris, onde conheceu os filósofos Arnaud e Malebranche e o matemático Huygens, e aprendeu perfeitamente a língua francesa, que adotou em seus escritos. A partir de 1676 entrou para o serviço da corte do Duque de Hanover, a quem permaneceu ligado até a morte, tornando-se também historiógrafo oficial da dinastia. Frequentemente em viagem, hospedou-se nas mais prestigiosas cortes europeias e foi grande animador cultural, promovendo também a fundação da Academia das Ciências de Berlim. Mas os últimos anos de sua vida foram amargados pela polêmica suscitada em 1713 pela Royal Society de Londres sobre a prioridade da descoberta do cálculo infinitesimal, em que havia intensamente trabalhado, atribuída a Newton. Morreu em 1716, suas obras mais importantes, escritas em latim ou francês, Discurso da Metafísica, Novo Sistema da Natureza, Novos Ensaios sobre o Intelecto Humano, Ensaios de Diodicéia, Princípios Racionais da Natureza e da Graça e Monadologia, tá? Então aí tem aí um pouquinho da história da biografia de Leibniz, e eu vou colocar para vocês aí mais detalhes da biografia depois, tá bom? Então vamos lá conhecer um pouquinho da teoria dele, que vai até pensar de maneira diferente em relação a Descartes. No que se refere à filosofia racionalista, sem dúvida, um dos grandes pensadores que marcaram o pensamento moderno e que foi fortemente influenciado pela filosofia de Descartes e também pela tradição escolástica da Idade Média, foi Gottfried Wilhelm von Leibniz, que viveu de 1646 a 1716. Apesar de sua grande referência ser a filosofia cartesiana, Leibniz discordou da posição de Descartes de um mundo mecanicista, ou seja, um mundo a partir de uma concepção geométrica e mecânica das coisas existentes, conforme vimos nos capítulos anteriores. Então, olha só que interessante. O Leibniz, ele vai seguir a linha racionalista, né? Então, ele vai conhecer os estudos que o Descartes fez a respeito do pensamento racionalista. Ele vai conhecer o método cartesiano aí de Descartes. E ele vai discordar de Descartes aí, porque Descartes, ele acha que o mundo é esse mundo mecanicista que o livro está falando aí. É esse mundo em que tudo que existe no mundo, ele é realmente pensado, ele é realmente atribuído dentro de uma linha racional, dentro de uma linha matemática, que a gente está vendo aí, ó, uma concepção geométrica e mecânica das coisas que existem. Para o Leibniz, o mundo não é desse jeito. Olha só como que o Leibniz ele vai avaliar a realidade, o mundo que existe ao nosso redor. Olha só que interessante. Mais embaixo ele vai falar assim: a filosofia leibniziana entendeu a realidade a partir de uma dinâmica natural, não como uma máquina, mas sim como uma força viva. Olha só a visão do Leibniz, ele está querendo dizer que tudo que existe no mundo é feito de forma natural e existe uma força viva. Então, quer dizer, uma força maior que vai ordenar tudo que existe ao nosso redor. Isso é bem interessante quando ele fala que é uma dinâmica natural.
que não é uma máquina, ele está querendo mostrar que o mundo, que a realidade, a natureza, ela vai se modificando. Então, quer dizer, a realidade, essa dinâmica natural, ela já faz parte do cotidiano do mundo, essa transformação. Olha só que bacana, que interessante aqui, ó, que está falando a respeito do mundo. Olha aqui no rodapé, aqui está falando assim, ó, o racionalismo cartesiano defendeu a ideia de que tanto o homem quanto o mundo seriam como máquinas. Então, Descartes, ele pensa o mundo e o ser humano como se fosse uma máquina, tá? Então, Descartes, inclusive, usou a ideia do relógio para explicar a realidade do homem e do mundo. Assim como um relógio, essa realidade mecânica poderia ser consertada à medida que fosse possível compreender os problemas das engrenagens. Então, para Descartes acha que o mundo e o ser humano são como se fossem máquinas, tá? E ele vai explicar a ideia aí do relógio, ele fala que a realidade do homem é como se fosse um relógio, que muitas vezes os problemas que acontecem no mundo tem que ser resolvidos, tá? Por isso que o Descartes tem esse lado racional que o ser humano tem que pensar, tem que avaliar para se consertar as engrenagens desse relógio, para consertar esses problemas que o mundo demonstra, tá? Então aí a gente está vendo aí o desenho aí, o pensamento de Descartes, que fala que o ser humano e o mundo é como se fosse um relógio, tá? Uma máquina, tá bom? Continuando, dessa forma, ao compreender que toda a realidade tem como característica uma dinâmica própria, Leibniz concluiu que o universo é então estruturado a partir de uma força chamada mônada. Olha só que interessante. O Leibniz, ele vai concluir que o universo inteiro ele surge através de uma força que ele deu o nome de mônada. Eis aqui o ponto central da filosofia de Leibniz, a noção de que toda a criação e a dinâmica do existente se constituem por essa força que é única e indivisível. Gente, olha só o ponto central da filosofia do Leibniz. Ele fala que toda a criação e toda a dinâmica do mundo ela vai existir através dessa força, que ela é única e não tem como dividir. Então é uma força extrema, uma força maior. É bem interessante quando ele está falando disso, ele tenta relacionar essa força maior com o quê? Com a força divina, né, gente? É bem interessante esse lado aí. Vale destacar um ponto fundamental da estrutura do universo pensado por Leibniz. O universo é concebido à semelhança de um organismo pleno, cujas partes convivem em uma harmonia natural. No entanto, resta-nos uma questão fundamental. Como poderíamos nos referenciar a essa mônada una e indivisível, responsável por todas as coisas existentes? Na concepção de Leibniz, trata-se de quem? De Deus. Então, essa força viva que existe dentro da realidade e que ele fala que o universo veio através de uma força maior, ele vai comentar também que esse universo, gente, ele é muito bem pensado. Esse universo ele é um organismo vivo que vai trazer vida, de certa forma. E ele fala, olha aí, ó, como poderíamos nos referenciar a essa mônada? Quem é essa mônada aí que é a força maior na opinião de Leibniz? Na opinião dele, a mônada, essa força maior e viva, é Deus. Olha só que bacana. Vamos ver o termo aqui, ó. Mônada. Mônada é a expressão com que Leibniz traduz o termo grego monás, que significa a unidade, ou aquilo que é uno, tá? A palavra de origem pitagórica fora retomada pelos neoplatônicos e depois por Giordano Bruno. A mônada é propriamente uma substância simples, isto é, uma entidade individual capaz de ações e os princípios de suas ações são as percepções e as apetições e vontade. Então ele dá o nome aí de Deus, para essa força viva, essa força maior aí, ele dá o nome de mônada, porque mônada é a substância simples, mas que nem está falando, é uma entidade individual capaz de fazer ações, de criar.
Então ele dá um nome aí por essa força viva que existe na nossa realidade e que vai trazer essa força maior diante de tudo que existe ao nosso redor. Ele vai dar o nome de mônada, porque ele considera que é Deus, essa entidade individual capaz de agir, de criar e de modificar tudo que existe, tá? Por via de sua unidade e simplicidade, diz Leibniz, as mônadas são representáveis como os átomos de Demócrito, porém com a diferença de que não se trata de átomos materiais ou físicos, e sim de átomos formais, não extensos. Leibniz designa a mônada também com um termo aristotélico, enteléquia, que indica a substância simples enquanto tem em si as próprias determinações e perfeição essencial, ou seja, a própria autonomia e finalidade interior. Deus é a mônada originária e suprema, da qual todas as outras são criadas segundo uma hierarquia, que espelhando o grau de clareza e distinção das representações, vai das mônadas espirituais às simples mônadas, almas, até as mônadas nuas ou inferiores. Então ele está querendo dizer aqui, que Deus é a mônada originária e suprema. Então ele fala que Deus é essa mônada aí que vai dar essa força viva para tudo que existe ao nosso redor, e através dessa mônada que é Deus, Deus vai criar tudo do jeito que ele quer. Entendeu, gente? Olha só que bacana, que interessante. Então ele está querendo mostrar aí que essa força, essa mônada que ele deu o nome, essa força viva, ele fala que é Deus que, de certa forma, dá essa força para a criação do universo, para essa força de criação de tudo que existe ao nosso redor. Então ele fala que tudo acontece, todas essas transformações do mundo acontecem de maneira natural e não na visão de máquina que o Descartes comentou, tá? Para o filósofo alemão, nossa própria capacidade de perceber racionalmente a realidade existente nos leva a concluir que tudo somente poderia existir graças a um ser superior, a uma força mônada capaz de criar tudo. Enquanto Deus é a mônada superior, todos os outros seres seriam as mônadas inferiores, criadas a partir de uma organização perfeita e dinâmica. Então ele fala, a mônada superior é Deus, todos os outros seres criados por Deus ele considera que são mônadas inferiores, tá? Porque é uma criação divina, então ele fala, os seres criados por Deus, nenhum desses seres podem se igualar a Deus, tá? Por isso que ele usa o termo mônada superior Deus, mônadas inferiores as criaturas, tudo isso que Deus criou diante de todos nós, tá bom? Por esse motivo, podemos afirmar que a compreensão acerca do universo em Leibniz é racionalista, uma vez que, para o filósofo, nada existe sem uma causa, uma finalidade e uma ordem. Tudo foi previamente estabelecido por uma força inteligente superior, responsável por colocar cada coisa em seu lugar. Então, por isso que ele é racionalista, porque ele fala o seguinte, Deus, ele pensou em tudo. Ele pensou em todos os seres, ele criou os seres porque cada ser, na realidade, no mundo, tem a sua finalidade, tá? Então, Deus é uma força inteligente que ele criou tudo do jeitinho que ele pensou. Ao mesmo tempo em que tudo tem a sua função específica no universo, todas as coisas estão conectadas de uma forma lógica e racional. Então ele fala, tudo criado por Deus tem uma ligação lógica, tem uma ligação racional. Só que essa força de criação vem da mônada superior, que é Deus. Tá bom? Aqui nessa parte de baixo vai estar resumindo tudo isso que eu acabei de comentar com vocês, tá bom? Assim torna-se fundamental a importância compreender que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis, não apenas pelo fato de este ser fruto da ação racional de Deus, mas pela necessidade lógica de que as outras realidades não nos sejam acessíveis, mas continuidades racionais da existência atual com as quais não necessariamente entramos em relação. Por fim, podemos concluir que a noção de mônada em Leibniz nos apresenta uma compreensão racional do mundo por meio da percepção de que existe lógica racional no todo existente a partir da criação de um ser supremo, que é Deus. Tá bom, gente? Pessoal, é o seguinte, vai ter aí as questões 1, na verdade, questões 2
até a questão 4 para vocês fazerem. É uma fixação do que a gente acabou de ver. Tá muito simples aí, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar no privado aí, tá? Obrigado, viu, gente?